abençoe. Amém. Começou. Começamos? Olá, pessoal, boa noite. Como sempre, já vou pedir para vocês me reportarem se estão ouvindo e vendo bem. A gente, como todas as noites, está aqui hoje para fazer alguma coisa, para a gente se distrair, para a gente conversar um pouco. Todas as noites, às 8 horas da noite, inclusive aos domingos, aos sábados e às quartas, a gente começa às 7, mas no restante dos dias, sempre às 8 horas da noite. Então, a gente tem feito bordado, tem feito crochê, uma série de coisas, patchwork e inclusive o nosso sampler, né, de bordados que tá bem bacana. Hoje, atendendo a muitos pedidos, principalmente nos 2 últimos dias, a gente vai fazer uma máscara ensinando a pessoa a desenhar o próprio molde, porque tem muita gente que não tem impressora em casa, não está conseguindo fazer por conta disso, e tem também algumas pessoas que não têm máquina de costura. E como eu acho que todo mundo tem direito de ter a sua máscara, então a gente resolveu hoje fazer, mostrar como faz o desenho. A gente até modificou, a minha impressora tá com um toner bem fraquinho, olhem, mas a gente agora colocou, dá para ver, Bruno? A gente colocou uma grade embaixo dos moldes para que a pessoa consiga replicar só olhando. Gente, é mais fácil do que parece, tá? A gente, eu vou mostrar como faz aqui, a gente risca uma grade, tá? E aí consegue copiar o desenho e fica bem bacana. Nos 3 tamanhos diferentes. Masculino, feminino e infantil, tá? Você abaixa aqui, Bruno, por favor, pra gente ver. Eu recortei aqui pra gente, coloquei o molde em cima aqui da minha placa, reproduzindo o que está lá no molde, então, tá? Hã? Reproduzindo a grade. Reproduzindo a grade, né, que está lá no molde, para ficar mais claro, tá? Para poder observar melhor. E eu desenhei aqui usando uma reguinha comum, tá? Então, essa é uma régua que tem centímetros, igual a todas as réguas que as pessoas têm em casa. Se não tiver régua, pode ser aquele centímetro, pode ser uma trena, pode ser o que vocês tiverem, tá? Então, eu marquei de 1 em 1 centímetro, marquei aqui do outro lado e fiz a grade. Se você quiser fazer encostadinho aqui, olha, mais próximo, né, no cantinho aqui da folha, você consegue ter um parâmetro melhor do ângulo, tá? Então, marca aqui, olha, bem no cantinho, marca aqui também, e aí faz o traçado para poder reproduzir esta grade aqui, tá? Aí, eu tenho aqui, olhem, eu tô considerando que aqui é a borda, eu estou começando no segundo centímetro, eu vou fazer um pontinho ali, vou fazer um pouquinho mais pra cima aqui, ó, vou fazer um pontinho aqui, tá? Centraliza mais, por favor. Aqui, isso aqui, Bruno? É? Coloca mais pra lá. Não entendi. Colocar um pouco mais pra lá. E tudo? Isso. Mas aí eu tô perdendo aqui Desculpa, o meu guia, tem razão, tá? desculpa. Isso, E aí, eu vou olhar, olha, eu vou contar. Aqui eu tenho a facilidade de contar de 5 em 5. Aqui você vai contando de 1 em 1, tá? Então, 5, 10, aqui seria 15. Um pouquinho aqui, olha. Deixa eu pôr o ponto aqui, olha. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e é um pouco acima do 14º. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vai ser nesta linha e é no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, olha, só que é um pouquinho mais pra cima. Dá pra ver aqui, Bruno? Não. Dá? Não dá pra ver? Teria que aumentar a câmera. Aumentar? Então, aumenta um pouquinho. Porque é importante ver os dois ao mesmo tempo. Tem que ver os dois, tá? Senão a gente não vai conseguir mostrar direitinho. Isso. Pronto? Já deu, já deu. Olha, então eu comecei aqui no segundo, né? A contar desse. Fiz a mesma coisa ali. 14 aqui pra cima e 5 daqui, olha. Só que ele não é no exato encontro, ele é um pouquinho mais pra cima, então eu estou fazendo o ponto aqui, tá? E aqui também eu vou olhar, olha, que o ponto onde eu mais encosto aqui é na altura dos 6 centímetros a partir da base. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E aí eu quase encosto, olha, é nesse ponto aqui, tá? Feito isso, é só fazer um traço, ó, vai traçando devagarinho, vai fazendo, é um arredondado, eu sei que é um arredondado, e eu posso até fazer isso usando um lápis e depois corrigir com uma caneta por cima. Então, faz o traçado, uma diferençazinha pequena que tenha, não vai fazer diferença no seu molde, tá? Aí, vou fazer a mesma coisa aqui, olha, 5, 10, 14 de novo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir de onde eu estou. Deixa eu ver, é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e no... Então, vou marcar só a linha que eu estou, 5, 10, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. É nesta linha, olhem, exatamente nesse ponto. E é um pouquinho mais leve. Então, eu posso também contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Este tem um ponto aqui. E aí eu consigo, é uma coisa de paciência, tá? Eu tenho prática, então eu faço rápido. Mas você aí em casa, abre na sua tela, desenha a grade, abre na sua tela o molde que a gente está disponibilizando e vai fazendo isso então devagar, tá? Com bastante paciência. 5, 8, 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é um pontinho além. E aqui eu tenho outra curvinha bem suave, tá? Você pode ir contando, olha, 1, 2, 3, 4. Ele se encontra 1, 2, 3, 4. Neste ponto aqui ele se encontra, porque com 3 linhas você já consegue desenhar, tá? Isso são linhas gerais, uma modificaçãozinha, e aqui é reto. Uma modificaçãozinha que você venha ter não vai fazer diferença. O importante é que você tenha o formato geral e o tamanho apropriado, tá? Então, desenhe a sua grade. Você nem precisa desenhar outra. Você pode fazer um com um lápis, aí você faz outro com uma caneta, aí você faz outro com uma caneta de outra cor. Você faz os 3 moldes aqui e depois você copia e reproduz. E aí você fez uma grade só e conseguiu desenhar todos os moldes. Tá? Uma vez que você desenhou e copiou, você corta o seu molde para você poder utilizar e cortar o tecido, tá? A gente precisa cortar 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido externo. Na verdade, esse é o externo e esse é o forro. Se bem que aqui tanto faz, os dois são bonitinhos, tá? Você não precisa usar tecido diferente, você não precisa usar um tecido comprado, como esse aqui, que a gente tem lá na loja virtual, que é o panoxadrez.com.br. Mas se você não tiver, faça com uma camisa velha, com qualquer tecido, um tecido de algodão é melhor, um tecido, se você tiver um tecido mais encorpado, melhor, mas você pode fazer até com um tecido usado, tá? Lembrando que essas máscaras são individuais, elas não vão te proteger, mas elas vão proteger as outras pessoas. Então, você usando a máscara, você vai proteger outras pessoas. Nossa. Na primeira, se você, porque às vezes a gente está sintomático, ou às vezes a gente até tá com uma gripe comum, né, uma gripe qualquer, e aí também evita que a gente passe essa gripe para outras pessoas, tá? O Ministério da Saúde está indicando e os governos de todo mundo também estão indicando agora o uso de máscaras para quando a gente vai sair à rua. Fala, Bruno. Lembre-se que naquele estudo que você mostrou, protege até 60%. Sim, tá? Isso, exatamente. Então, você precisa tomar cuidado no manuseio, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, assim, pode ser qualquer tecido que você tenha na sua casa, você vai cortar 4 vezes, então podem ser 2 diferentes do outro. A gente gosta sempre, a gente que faz patchwork gosta de brincar, mas se você não tiver, pode ser tudo o mesmo tecido, tá? Na primeira versão que eu fiz, eu coloquei uma entretela, mas se você não tiver entretela, não tem problema, você pode fazer só sem a entretela, porque com 2 tecidos você já tem uma proteção mecânica, que é o que eles chamam, tá? Se você tem uma máquina na sua casa, faça uma costura aqui, olha.
a um pezinho de máquina aqui, tá? Faz isso aqui correr na lateral do pezinho da sua máquina e faz uma costura aqui de fora a fora. Pode fazer retrocesso no começo e no fim. Mas se você não tiver uma máquina de costura na sua casa, você pode fazer uma costura à mão. Então, a primeira costura é nesta parte maior, arredondada e maior, que é a parte que a gente coloca aqui no nariz e aqui no queixo, tá? Então, esta parte é onde a gente vai costurar. Se você também não tiver experiência com costura e a sua costura não seja retinha, você pode usar uma reguinha e ir marcando meio centímetro por toda a extensão dela, ou 0,7 milímetros por toda a extensão. Pode usar meio também, tá? O pezinho da máquina é 7, a diferença é muito pouca, não faz diferença. É que é mais fácil para as pessoas riscarem meio centímetro. Então, pode riscar meio centímetro mesmo, tá? Então, risquei aqui, como eu tenho prática, eu consigo riscar. Se você não tiver, vai fazendo as marquinhas e depois você une, tá? E a costura à máquina, tá dando pra ver, Bruno? A máquina não, a mão, tá dando pra ver? Olhem só, é um alinhavo. Eu já dei um nozinho ali atrás, é um alinhavo. Comecei 2 milímetros pra frente ali, mas tanto faz. E vou fazer um pontinho atrás, tá? Pontinho atrás. E vou seguir fazendo alinhavo. Se você não tem prática, você pode fazer um por um, bem próximo um do outro, olha, tá? Se você tem prática, você pode fazer o alinhavo, olha, tá? Faz um por um. Se você já tem uma certa prática, você pode segurar sua agulha aqui. Posso seguir, Bruno? Bruno? E fazer assim, olha. Então, vou espetando, vou puxando o tecido e vou dobrando, vou pra cima e pra baixo, olha, pra fazer o alinhavo, tá? Uma vez que eu tirei a agulha, eu faço um ponto atrás. O que é um ponto atrás? Ao invés de eu ir pra frente, eu volto e pego na metade do último ponto que eu fiz. E aí, eu sigo costurando do mesmo jeito, tá? Até chegar lá do outro lado. É bem rápido, gente, e é uma costura extremamente segura e eficaz, tá? Então, não precisa se preocupar, porque, na verdade, ela nem aparece no final. Se você sentir que você fez um ponto muito grande, termina o ponto e volta atrás, tá? Se você se sentir mais seguro fazendo um por um, faz um por um. Se você se sentir mais seguro fazendo ele inteirinho com ponto atrás, olha, faz um pontinho maior, volta lá atrás e faz um pontinho maior. Você pode fazer com ponto atrás também, tá? Então, o pontinho que você vai utilizar aqui, eu tô usando uma agulha fininha, qualquer agulha que você tiver vai servir, e qualquer linha que você tiver vai servir. É uma linha de costura comum, tá? Então, essas linhas todo mundo tem em casa, é fácil de fazer, tá? Acho que assim ficou ruim, Bruno. Não? Uma vez que eu terminei, que eu cheguei lá do outro lado, eu já tenho aqui, olha, costurado, vou abrir para vocês verem. Olhem só, meu ponto nem tá tão pequenininho assim, mas olha lá do outro lado, você jamais diria, dá para ver, Bruno? Ou eu pego a mais clarinha. Você jamais diria que isso foi costurado à mão. Vou mostrar nessa aqui, ó. A gente jamais diria que isso foi costurado à mão, tá? Então, é completamente seguro, você pode fazer à mão mesmo. E aí, uma vez que você costurou, você abre aqui a costura, olha, vai abrindo aqui e pode direcionar tudo pro mesmo lado também, se você quiser, tá? Vai abrindo, passando a sua unha assim, olha, pra ele ficar aberto. Isso é só para não ter o acúmulo de costura e não atrapalhar a gente, tá? Mas também dá para dirigir tudo para um lado só. Você só vai ter cuidado de, na hora que colocar as duas partes direito com direito, colocar um para um lado e outro para o outro, tá bom? Ó. Então, abri e ele já está no formato. Então, olhem só, aqui é o queixo e aqui é o nariz, tá? Ela já, se a gente abrir assim, olha, a gente vê que ela já ficou no formato abaulado, que é o formato do rosto, tá? Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar direito com direito as duas. Eu não costurei a minha aqui, então vou só simular, tá? Eu quero que fique rápido, porque eu quero que todo mundo consiga fazer. Tem que olhar bem pra ver, ó. A parte reta é essa, a parte reta é essa e o abauladinho fica lá em cima, tá? A gente vai colocar direito com direito, é óbvio que aqui tem que estar costurado, tá, gente? Eu tô só me adiantando aqui. Coloca direito com direito e eu já vou ter a minha pecinha aqui,
aqui, olha, já colocadinha direito com direito. Olha como ela fica perfeitinha, bem certinha, tá? Por enquanto, a costura que a gente fez foi só aqui e aqui. Agora, a gente vai fazer a costura de união aqui deste lado. Do mesmo jeito, a gente faz a costura aqui, olha, traçando. Você faz o risco, olha do lado de cá, olha. Você faz o risco inteirinho aqui, olha, de fora a fora, usando o mesmo método. Vai medindo meio centímetro e faz o traço inteirinho. Deixa eu pegar essa aqui que tá prontinha para mostrar, olha só. Deixa eu fazer até a marcação aqui. Então, eu vou marcando meio centímetro, tá? Aqui, ó, direitinho. E depois eu vou unir todos eles, tá? De fora a fora e nos 4 lados. Tá andando aqui, um pouquinho mais pra cá, assim, olha, tá? Depois do lado de cá, faz devagarinho. Eu tô correndo aqui para poder fazer um vídeo mais rápido, para ninguém se cansar e assistir até o fim, mas você pode fazer aí na sua casa bem devagarinho, bem caprichadinho, tá? Então, em todo o entorno, a gente vai fazer o traço, ó, nos 4 lados, só que nós não vamos, no entanto, costurar até o fim, tá? Eu vou mostrar onde é que a gente vai parar, deixa eu só completar a marcação aqui, ó. Tudo isso aqui é marca de onde a gente vai costurar. E o último lado, que é aqui, tá? Só que aí eu vou marcar 2 centímetros a partir aqui da ponta, ó. Tá? 2,5 centímetros, na verdade. Então, 1, 2,5. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 2,5 centímetros, 2,5 centímetros aqui, olha. 2,5 centímetros e 2,5 centímetros aqui, tá? Nesse sentido, tá bom? E essa marcação determina de um ponto a outro, onde é que eu vou costurar. Então, olhem aqui, olha, já tá prontinho aqui. Olha, eu comecei neste ponto e terminei nesse mesmo ponto. Olha, aqui tá dando pra ver tudo, Bruno? Ó, comecei na marcação de 2,5 centímetros. Dá pra ver? Dá. E parei na marcação de 2,5 centímetros. Fiz um nozinho no começo e um nozinho no final para acabar, tá? Aquele nozinho de arremate. Quem não sabe fazer o nozinho de arremate, obrigada, Manuel. Nozinho de arremate é desse jeito, olha, vamos mostrar, porque às vezes pode ter uma pessoa que é bem principiante, olha. Eu vou fazer 2 vezes o pontinho no mesmo lugar. Na segunda vez eu introduzo a agulha, não tiro, tá? Passo ela 2 vezes, olha, enrolo 2 vezes na agulha e puxo. Feito isso, eu já posso cortar, mas eu nunca vou cortar rente, eu sempre deixo 1 centímetro mais ou menos, tá bom? Então, esse é o arremate que a gente fez no início e no fim, tá? Nos 4 lados, então, começo aqui, paro aqui, começo aqui, paro aqui. Esse último lado, antes de fazer, eu vou dobrar desse jeito. Vou acompanhar a minha linha de costura, ó, tá? Até o final. E eu vou começar a costurar e terminar a costurar. Eu tô conseguindo mostrar tudo? Tá tudo no... Tá aparecendo tudo, Bruno? Tá? Então, eu vou começar e terminar dobrando aqui pra dentro, olhem, tá? Então, olha o que eu fiz. Eu parei a minha costura aqui, tá? Já posso, inclusive, vincar aqui, olha, fazer a abertura aqui, vincando já com o dedo, a dobrinha. Dobro ele inteirinho até o final, dobro o outro lado inteirinho até o final. E essa última costura, eu já vou fazer com essas 2 partes aqui dobradinhas, tá? Fiz a minha costura aqui, ou a mão ou a máquina, eu tenho exatamente o que tá aqui desse lado, tá? Aliás, um detalhe, quem fizer a mão, faz essa costurinha até um ponto só, faz até aqui assim, olha, mais ou menos. Pode deixar uns 3, 4 centímetros aqui no centro, então começa aqui, para aqui, faz o acabamento, começa aqui, para aqui, faz o acabamento, tá? Pra gente deixar, porque quando a gente faz a máquina, a gente costura tudo, depois desmancha um trecho. Na costura à mão, a gente não consegue desmanchar. Então, eu paro aqui, faço o acabamento, deixo um trecho aberto e aí faço lá no final, tá? Que é para poder revirar pro direito e aí eu já tenho a minha máscara até já pronta se eu quiser, tá? Porque se eu quiser, eu posso passar uma linhazinha de... Acho que tem uma outra máscara por aí, não tá não?
Hein, Bruno? Aí do seu lado? Não. Não? Tem uma com elástico, sim, que eu já coloquei. É a sua. Cadê a sua? Onde tá? O Bruno vai pegar. Então vai lá pegar pra mim, por favor. Porque assim, olha, se eu quiser, eu já posso utilizar desse jeito, porque eu já consigo introduzir o meu elástico e passar por aqui. Deixa eu pegar. Pega aí pra mim a minha agulhinha de crochê, Bruno. Deixa o Manuel chegar com a. Pega uma agulha de crochê ali pra mim, Bruno. Aí nessa cestinha acho que tem. O Manuel foi pegar a máscara do Bruno pra gente mostrar. Eu já tenho a máscara pronta aqui, se eu quiser. Ela já está pronta, eu já posso usar. Eu já tenho a abertura aqui, olha, para poder passar, porque lembram que eu interrompi a costura um pouco antes? Então, eu já consigo introduzir o elástico aqui e utilizar. Ou se eu quiser... Achou, Bruno? Não? Se eu quiser, eu posso passar um alinhavo aqui de acabamento. Vem ver se eu tô mostrando direitinho, Bruno, por favor. Essa é crochê. A tricô é a grande, Bruno. Bruno sempre confunde agulha de crochê ou de tricô. Agulha de crochê todo mundo tem. No entanto, se você não tiver uma agulha de crochê, o que você pode fazer é fazer uma costurinha ali no seu elástico e passar com a agulha mesmo. É um pouco mais difícil, porque se você tiver uma agulha muito fininha, às vezes você pega, mas dá para passar. Com grampo, por exemplo. Grampo todo mundo tem em casa, que eu tô pensando em coisas que as pessoas possam utilizar se não tiver agulha de crochê. Um grampo, um clipes, tá? Você abre uma parte do clipes, deixa só uma voltinha, você consegue passar o elástico aqui. Então, olha, ela já está pronta. Eu já consigo passar o elástico aqui e costurar. Mas a gente que gosta de detalhes, eu fiz uma costurinha aqui, olha. Passei uma costura aqui a 1 centímetro mais ou menos da borda, tá? E passei uma costura aqui embaixo, mais na bordinha, mais próximo da borda, em todo o entorno. Aqui de novo a 1 centímetro da borda e do outro lado mais estreitinho também em toda a volta, tá? Depois disso você passa o elástico. O elástico masculino eu corto com 28 centímetros, o feminino e o infantil corto com 25 cada um. Mas você pode aí na sua casa usar, fazer a medida que você quiser, colocando atrás da orelha e medindo, tá? Um detalhe, se você não tiver o elástico, você pode usar um barbante, um retalhinho de tecido que você dobra ele ao meio e passa ferro. Pode costurar também se você quiser. Se você não quiser, só dobra ele ao meio e passa ferro e pode passar. Você pode usar aqueles elásticos. Pode virar aqui pra cima, Bruno? Pode usar cadarço? Pode usar cadarço. Pode usar o que você quiser. Vira aqui pra cima pra mim, Bruno. Eu não vou pôr a sua máscara, não. Vou pôr a do que eu fiz pro infantil, mas... Essa aqui não é do Lex porque ela é rosa, né? A do Lex é a verde, mas é do tamanho de criança essa. Crianças, a partir, acho que de uns 8 anos, conseguem usar o tamanho feminino, tá? Então, ela é uma máscara que ela fica, olha, vou colocar. Ela cobre bem todo o rosto, eu não sei se dá pra ver, ela dobra aqui um pouco no queixo, dá pra ver, Bruno? Dá? E aqui ela vai quase até os olhos. E quando a gente puxa aqui... ela faz mais, fica mais elevado aqui e não encosta no nariz. Então, ela deixa o seu nariz livre para você conseguir respirar, tá? Você pode usar borrachinha de dinheiro também. Engancha uma borrachinha na outra e aí você passa aqui atrás para prender. Então, para amarrar, você vai usar o que você quiser. Só um detalhe, o Bruno me falou que eles estão... ensinando a colocar aqui em cima um ferrinho que não é exatamente aquele que vem no saquinho de pão, por exemplo, mas aquele lá também dá para usar. Até é um daqueles lá, mas é um chatinho que tem. Não é aquele que corta, não, tá? É um chatinho que tem, mas ele é envolto num plástico. Mas dá certo aquele lá também. Então, a gente pode fazer uma linhazinha paralela aqui, olha, na última costurinha que você fez aqui, ó. Você pode fazer uma costurinha paralela, um pouquinho, meio centímetro mais para baixo. Começa aqui e termina aqui. E aí, antes de você
fazer o acabamento aqui, porque depois que a gente desvirou, um dos lados vai ficar aberto, né? Olha, nesse trecho aqui, olha. Então, antes de você fazer o acabamento aqui, você introduz o araminho aqui e a intenção é você apertar o araminho aqui, tá? Quando você aperta, ele fica preso aqui no seu nariz. Só que esse modelinho de máscara, talvez isso seja até um preciosismo, porque ela já fica, olha, ela já prende, ó. Ela já fica adequada aqui, tá? Aqui, o que eles estão indicando, ele gruda aqui no nariz e fica assim, tá? Então, se você quiser colocar, é só fazer um alinhavinho aqui, né? Uma costurinha de talvez uns 3 centímetros para cada lado. Introduz esse araminho aqui e aí você consegue colocar ele aqui facilmente, tá? Mas é um preciosismo, gente. E um detalhe, você pode lavar com sabão comum. O sabão, talvez quando ele ferventar, talvez a ferventar seja melhor até do que você... a ferventar é ferver, tá? Melhor até do que você pôr cândida, porque, claro, vai desbotar todo o tecido, dependendo do tecido que você usar. E ferver não, ele não interfere com o tingimento do tecido e ele vai esterilizar de qualquer forma, tá? Lembrando que para esterilizar tem que ser 5 minutos, ferver por 5 minutos, tá? O vírus, esse que está aí agora, ele com a lavagem do sabão, ele já morre. Então, se você lavar com sabão, já tá bem. Para esterilizar é para outras coisas, né? Que você mesmo pode ter alguma bactéria, alguma coisa assim, não que você tenha, não é isso que eu quero dizer, mas sei lá, entendeu? Não é necessário, pode só lavar normalmente, depois passa ferro bem quente, tá pronta para uso de novo. A máscara é pessoal. Você usa e você lava para utilizar de novo. Então, você usa umas 2 horinhas ou 1 hora e pouco que você vai no mercado e volta. Lembrando que hoje eu vou na farmácia, ficar em casa é o melhor. Hoje, eu não sei se eu vou, se o Bruno vai para mim. Acho que você mesmo consegue resolver lá. Você me liga, né? É o Bruno que vai, eu e o Manuel não temos saído de casa. Então, é a melhor coisa. Você vai, quando você voltar, você já lava a sua máscara e pronto, tá? E não fique colocando a mão no rosto toda hora, porque isso é que é o pior, não é nem o ar que você respira. O pior são as suas mãos, tá? A gente viu a foto outro dia virou até meme, de uma pessoa que tava com a máscara abaixada aqui, de luva e comendo salgadinho. Então não adianta nada você pôr luva e você ficar levantando a mão. Se lembra de não colocar as mãos, e talvez a máscara sirva para isso, né? Você vai levantar assim, opa, não posso colocar, porque para você voltar a colocar a mão no seu rosto, você tem que chegar em casa e lavar as mãos direitinho, tá? Então, a melhor coisa é ficar em casa, usando a máscara, chega em casa, já lava e não deixa a outra pessoa usar. Ah, empresta a sua máscara? Não. Máscara é pessoal e intransferível. Faz mais de uma para cada um. Faz mais de uma, faz várias. Agora que a gente fez a mão, mesmo quem não tem máquina vai poder fazer, porque é uma coisa que muita gente falou, né, Bruno? Outra coisa também com relação ao molde, então eu resolvi fazer esse tutorial para que qualquer pessoa consiga fazer, tá bom? Se você tem uma impressora, você imprime. Se não, pede pro vizinho, você tem uma impressora, ele imprime para você. Coloca debaixo da porta, deixa ali um pouquinho, mas é rápido, gente, super fácil. Eu acho que até uma brincadeira para você fazer, ou sozinho, ou com quem quer que seja, porque acaba sendo como é que fala? Um quebra-cabeça, tá? Você desenha a grade direitinha desse ponto, vai contando, aqui junta com esse, tal como batalha naval, vai desenhando o contorninho dele, que você vai ver que vai dar certinho e vai ficar bem bonito e bem utilizável, tá bom? Vou repetir de novo que a gente tá... Aqui posso falar, Bruno, o endereço? Pode. O endereço aqui é Avenida Nova Cantareira, 5.740. Esse endereço eu tô passando para quem quiser fazer máscara e doar. Eu tô doando para uma
Por enquanto, uma aluna, tem várias que trabalham em hospitais e da área médica. Uma aluna que é enfermeira está trabalhando, ela é professora, na verdade. Ela está trabalhando como voluntária e a gente está entregando para ela poder dar um destino. Então, se você quiser fazer... Ela é enfermeira, mas hoje ela dá aulas de... Ela é enfermeira, ela é professora de enfermagem, porque entendeu? assim, Ela é professora. Ela não é uma professora que virou enfermeira. Não, ela fez mestrado e tudo mais. Então, ela dá aula já há muitos anos, mais de 20 anos já. E ela agora está trabalhando como voluntária porque as aulas foram suspensas. Então, a gente vai entregar para ela, mas eu tenho outras alunas que provavelmente mais para frente a gente... Então, quem quiser fazer, manda pra gente que a gente vai destinar, tá? Então, era isso, Bruno. Avenida Nova Cantareira, 5.740, o CEP é 02341. Esse é o endereço do Pano Xadrez. Fala, Bruno. O CEP é 02341. 02341 é o CEP, Vila... 02341-010. 02341, falei certo? Sim. Não, acho que não. 02341-010, é isso? 02341-010, é isso mesmo? Sim. O Bruno vai confirmar. É porque a gente mora aqui há pouco tempo. Então... 02341-010, para vocês mandarem, é Tucuruvi, tá? Então, Avenida Nova Cantareira, 5.740. Quem quiser fazer, gente, é bem-vindo, tá? A gente faz para família, a gente faz para quem da família que não costura, 02341, a gente faz para os vizinhos, 02341. 002. 002, não é 010. Era 02341 002, tá? O CEP daqui. Mas a gente deixa na descrição do vídeo, né, Bruno? Então, quem quiser fazer, a Margarete estava fazendo um montão. Vai ser muito útil, tá? E se você quiser, se você tem senhorzinhos, vizinhos, só não esquece, depois que você fazer, eu falo que uma constante da gente, passa a linha na boca para costurar, molha a mão na boca para arrumar ali. É normal isso, é normal. Eu dou aula quantos mil anos, eu vejo todo mundo fazer isso. Tenta não fazer. E depois passa ferro. Tenta não faça. E depois passa ferro, deixa um tempo o ferro ali em cima e embala cada uma separadinha do outro para você doar e doar para as pessoas que estão ao seu redor também. Então não precisa ser só pra gente aqui. Quer fazer uma boa ação? Doa pro vizinho, pro que não tem oportunidade. Às vezes são velhinhos, às vezes são pessoas muito simples ou pessoas que não sabem costurar. Então, doa. A gente ainda tem alguns kits para fazer. A gente fez alguns kits também. Quem quiser entra lá no Pano Xadrez. Procurar por máscara. Procura por máscara, tem alguns kits lá, tá a preço de custo. O elástico agora, gente, é coisa de... Por incrível que pareça, o elástico virou... Nossa, tá todo mundo procurando elástico e tá caríssimo o elástico, então... Mas o kit tá a preço de custo. Pode ser, o kit tá a preço de custo. Aqui, olha, pode ser... O kit dá pra fazer 4 máscaras. Pode ser esse elástico também, pode ser o que vocês quiserem, tá? Qualquer coisa, cadarço, vale qualquer coisa. O elástico é legal porque ele firma bem, mas se você for fazer as máscaras que os médicos usam, é tecido aquilo, é um viés dobrado e costurado, então você pode usar o que você tiver aí. Tem cadarço? Usa o cadarço, põe o cadarço, amarra ele já na posição que tem que ficar e pronto, tá? Então, tem alguma pergunta, Bruno? Tem várias perguntas, posso? Fala, pode. Vou tomar o café que o Manuel fez. Muitas meninas, Tânia, Maria, Inês, disseram que fizeram as máscaras e ficaram muito boas. Que bom, que bom. A Ângela perguntou se tem um molde com a grade. Tem, Ângela, já tá na descrição do vídeo, tá? No vídeo anterior também tá lá. Tá, você mudou? Então o Bruno mudou, tem um vídeo anterior onde eu mostrei como fazer a máquina, então tá lá também no Pano Xadrez, no youtube.com/Pano Xadrez, tá? Ingrid perguntou que tecido está usando. Eu tô usando tricoline, é o tecido que a gente usa para fazer patchwork, mas você pode fazer com qualquer tecido de algodão que você tenha. Pode cortar uma roupa, pode fazer com algodão lavado, aquele algodão mais fininho. Se for algodão cru, lava bem ele, muito bem lavado, para ele encolher, sair toda a goma. Mas é um tecido, quem não faz patchwork,
É igual tecido de roupa de algodão, gente. Lençol, fronha, qualquer tecido que você tenha, você pode usar. Ana Lúcia Dantas perguntou se pode fazer com malha ou tecido de meia. Então, se você usar malha, talvez seja melhor você fazer dupla ou tripla, tá? O que eu quero dizer é assim, ou você põe um forro dentro, corta duplo. Então, 2 vezes e 2 vezes para você costurar. Esses 2 vão ser um só, tá? E o outro forro, porque a malha, ela tem muitos furinhos e ela não vai proteger. Então, melhor mesmo, se você não tem tecido nenhum, pega uma fronha que você tenha. Fronha todo mundo tem em casa, tá? A gente sempre tem alguma coisa para doar, alguma coisa que não tá usando mais. Então, é um tecido que ele é mais fechadinho a trama, tá? Fala, Bruno. Ana Lúcia perguntou, se quiser pôr amarril, faria como? Então, você pode passar aqui por dentro mesmo. Sabe por quê? Você passa ele ali dentro e aí amarra. Porque se você costurar, quando você puxa aqui, olha, ele dá uma franzidinha e isso ajuda não vou usar o seu, vou usar o meu. Quando você franze, o meu não, que é infantil. Quando você põe aqui é porque ele já usou, gente. Então, não vou usar. Tô pegando aqui. Já saí hoje. Olha. Quando você põe, aqui dá uma franzidinha. E esse franzido faz com que aqui levante um pouquinho, tá? Então, mesmo que você for usar amarril, passa por dentro. E aí você vai ver que ela vai ficar muito mais acomodada no rosto, tá? A Maria de Fátima, ela disse que usou fio de malha para crochê para substituir o elástico. Um crochê perfeito, pode fazer de crochê, inclusive. Ela usou um fio de malha, talvez seja um fio mais elástico, né? Se você tiver aquele... Ai, gente, como que eu não pensei nisso antes? Você pode usar, sabe o que? Todo mundo tem em casa isso agora. Aquele tecido, olha, perfeito. Ô, Manuel, tem um rolo de malha por ali em algum lugar? Acho que tá ali dentro, pega pra mim. Se você cortar a malha, uma camiseta velha que você tenha, se você cortar ela com uns 3 centímetros mais ou menos, quando você puxa, ela fica perfeita para amarrar atrás da orelha. Como é que eu não pensei nisso antes? Quem que falou isso, Bruno? Foi a... Peraí que eu perdi. É um rolo grande, Manuel. Foi Maria de Fátima. Isso. Maria de Fátima Obrigada. Mendonça Torres. Maria de Fátima, 1000 agradecimentos para você. Porque assim, olha, a gente consegue isso daqui, a gente faz crochê com isso, olha. Esse aqui tá até grosso, tá? Pode ser mais fino que isso. Isso aqui nada mais é do que um retalho de malha. Eu acho que dá para cortar metade disso, dá para cortar com uns 2 centímetros mais ou menos. Uma camiseta velha que você tenha, você corta... Acho que eu engasguei com o café. Se você cortar uma faixinha de 2 centímetros, quando você estica, olha, fica perfeito para você passar ali e amarrar atrás. Maria de Fátima? Obrigada. Olha que perfeito isso. Então, você não precisa nem sair desesperada atrás de elástico. Você pode cortar uma camiseta velha, fazer o seu próprio fio e amarrar, passar ele ali por dentro e amarra, ou costura, né? Porque eu amarro, porque eu não sei o tamanho que as pessoas vão usar. Então, eu dou um nozinho aqui, olha, e depois eu passo ele aqui dentro, deixo ele embutidinho. Mas, se você tá fazendo para você mesmo, se você tá fazendo para doar ou para vender, deixa desamarrado, deixa solto para você, deixa as 2 pontinhas soltas para a pessoa se adequar ao rosto dela. Mas se você já tem a medida, você pode pôr assim, olha, aqui desse jeito, ó, e costurar. Aí você já dá os pontinhos e já põe atrás da orelha, perfeito, tá? A Ana Lúcia perguntou se o molde é o mesmo da primeira aula. É o mesmo, agora só que ele está com a grade embaixo para facilitar para as pessoas poderem... Tá aqui, Bruno. O tamanho é o mesmo, só é uma nova versão do arquivo. O tamanho é o arquivo. mesmo, é só uma nova versão do arquivo com a grade embaixo. O meu não tá muito claro, mas... É só para as pessoas poderem só para as pessoas desenhar. poderem, porque a intenção é quem imprimir a grade embaixo, normal.
Mas quem não tem impressora, quando abre, mesmo que você abrir grande, tá? Não precisa abrir na proporção certa, não. Cada quadradinho lá tem 1 centímetro. Se você abrir a imagem e o quadradinho ficar maior, não tem problema. É de 1 em 1 centímetro, tá? Então, a proporção aqui, olha, o desenho tem que ser 1 centímetro, tá? Na hora que você abrir a imagem, se ficou maior ou menor, não importa. Cada quadradinho que você vê lá, ele equivale a 1 centímetro na grade que você vai desenhar. E aí a pessoa desenha o molde na grade, como desenha o molde na grade, e isso. E aí ele fica, como tá no comecinho da aula lá. E aí ele fica normal, no tamanho que tem que ser, tá? A Tati Pereira perguntou qual tamanho para fazer máscara infantil. Então, tem o infantil também, que eu acho que é o que eu cortei, tá? Tem o masculino, o feminino, tem o infantil também. E tem o arquivo do infantil também, eu amassei. É porque eu cortei o infantil. Fala, Bruno. No arquivo tem os 3 tamanhos. Tem os 3 tamanhos lá, tá? Mas assim, eu acho que de tecido, 60 por 38 dá para fazer 4. Dá, 60 por 40. 60 por 40 dá pra fazer 2 4. vezes, né? 60 por 40 do direito e 60 por 40 do avesso. Então, você consegue fazer 4 máscaras, tá? A Thaís disse que quando foi aplicar na aula anterior você usou uma entretela. Isso. Para ter um filtro extra mais, Isso. 3 camadas. Isso. Ela foi aplicar com ferro e derreteu. Ai, meu Então, Deus, ela eu pediu acho uma que... explicação para... Provavelmente, quando a gente vai colocar a entretela, é melhor você colocar o tecido em cima da entretela para poder passar, tá? Mas se você diminui, não deixa no algodão, diminui um pouquinho. Se você quiser usar em cima da entretela. Aí ela dá uma fixada leve, só para estabilizar. Você corta, depois você deixa o ferro na temperatura de algodão, vira ao contrário e passa em cima do tecido, tá? Mas pode ser também que você tenha passado do lado errado, Thaís, porque acontece, viu? A gente, ao invés de passar no lado que não tem cola, passa no lado que tem cola. Aí ele cola no ferro e aí expõe mais e derrete. A Fernanda Watts, ela disse que seu molde fez sucesso e ela fez com 3 tecidos para ficar mais grosso. Então, também, Fernandinha, tudo bem, minha linda? Então, pode usar 3 tecidos também. Você pode pôr aqui a parte interna, uma das partes lisa do jeito que tá aqui, ó. Uma das partes, assim, normal, tá? E a outra, você põe 2 juntas e mais 2 juntas e costura ali, ó. Será que eu consigo me explicar? Então, costura desse jeito, ó. Uma é normal, do jeito que tá aqui. Você costura uma na outra. Isso aqui é o forro, tá? O direito, ao invés de você fazer desse jeito, você vai fazer duplo. Então, você pega 2 moldes e 2 moldes. E aí, junta todos. Então, quando você abrir, ele vai ficar duplo. Então, você faz com 3 camadas, tá? Ou dá pra unir 3 mesmo, ó. Faz 3 iguais a esse. E depois você junta os 3, lembrando de colocar 2 direito com direito e junta os 3 para fazer a montagem final, tá? Pode também colocar alguma coisa só aqui, olha, se você quiser pode costurar só no centro. Bom, mas aí eu acho que é mais difícil um pouco. Fala, Bruno. A Fernanda também disse que outra dica é abrir o molde e desenhar na própria tela do monitor, né? É que aí também dá para você abrir o molde na tela do monitor e copiar. Só tem que tomar cuidado para você verificar o tamanho que vai abrir. Então você abre e aí você vai com uma reguinha lá para ver se os quadradinhos estão com 1 centímetro, tá? Quando você abrir na tela do monitor aqui, ó, você só mede para ver se tá com 1 centímetro. O molde tá em A4, então se na tela se abrir A4 ele já fica direto, tá? Abriu, colocou o papel lá na frente do monitor, tá batendo ali, é só passar por cima mesmo. Então aí dá para você copiar direto na tela do monitor. A gente só recomenda para isso, tá? Porque é óbvio que isso não é para copiar, por exemplo, alguma coisa que tenha algum direito autoral. Mas aqui nesse caso, o Bruno tá falando que quando você abrir, como ele tá em formato A4, ele já vai ficar do tamanho certo. E aí você pode pegar até um plástico, sabe plástico? Esses plásticos transparentes,
coloca o plástico ali, põe ele com fita crepe ou segura e desenha o contorno, tá? Se não tiver um vegetal em casa. Benedita Alves, ela pediu onde acha o molde para imprimir. Benê, o molde tá na descrição do vídeo e a gente fez um outro vídeo antes desse mostrando como costurar a máquina. Então, lá também tá. Se você vai costurar a máquina, dá uma olhadinha lá depois, tá? Fê, você não achou? Ou Nanda, né? Eu chamo ela de Fê. Você não achou isso genial? Fazer... Ela tá em Londres. O fio aqui? Não, não tá não. Quem tá é a Fernanda Jaque. Ah, é verdade. Mas acho que não é Londres, não. No bate-papo eu coloquei em seu nome o link para baixar os moldes, tá? Tá, então o Bruno colocou aí no meu nome. Então, lembrando, gente, olha, uns 2 centímetros, tá? Corta a camiseta com uns 2 centímetros. Isso aqui é perfeito pra você. Eu acho que vai ficar ótimo. Super confortável atrás da orelha. A Fabiana Coelho disse que a mãe dela foi enfermeira por 30 anos e é de cordão, mas de... cordão... De tecido. De algodão para amarrar. De algodão, é um algodão de amarrar. Então, esses dias a gente estava conversando com essas minhas alunas, todas são da mesma turma. Tem 3 que são da área da saúde. Elas estavam falando que há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, as máscaras cirúrgicas eram feitas de tecido. Só que era um tecido mais grosso, e não era nem duplo. Era um tecido mais grosso que eu acho que era um algodão 40, com essa nomenclatura. Mas era também um algodão que era peletizado. Peletizado quer dizer que foi lixado, e aí ele ficou com toque de pele. Ela era bem macia. Eu acho que aquele algodão de campo cirúrgico, a gente ficou pesquisando para saber, tá? Mas a grossura é isso aqui. Então, pra gente que não vai se submeter aquele tinha que ser para resguardar de vapores, que eles chamam aerossóis, ou de, sabe, algum líquido, alguma coisa. Pra gente pode ser só com 2. Ou com 3, como a Fernandinha fez, ficar mais a Raquel forte ainda. Assistindo pelo celular, então. Às vezes tem pessoa que assiste pelo celular, mas aí é só baixar o molde no celular mesmo. E desenhar o molde copiando. Então, tanto faz. Onde você celular, abrir, você só vai contando, tá? Pega lá no comecinho do vídeo. O importante é que a sua grade que você vai desenhar, os quadradinhos tenham 1 centímetro de medida, tá? Cada quadradinho desse é 1 por 1. Isso que é importante. A medida que você vai abrir lá, não importa. Você só vai contando ali, 2 aqui, 3 aqui, aqui 5. Faz os pontinhos, depois une. Mesmo que o seu fique levemente mais arredondadinho, não vai ter problema. Vai ficar perfeita a sua máscara. Fala, Bruno. Rosinha Pereira, ela pediu para compartilhar sua aula em um grupo do WhatsApp de moradores do bairro da Vila Gomercindo. Por favor, compartilhe. Vai ser um prazer. Pessoal de onde? Vila Gomercindo. Pessoal da Vila Gomercindo, um beijo para vocês. TNT usaria o mesmo molde? Pergunta da Ana. Sim, TNT é o mesmo molde. Então, eles falam que dá para fazer com TNT. Eu acho que com tecido é melhor, tá? Eu acho que o tecido, como uma barreira mecânica, ele funciona melhor. E outra, você não vai precisar fazer outra máscara. Você vai lavar e reutilizar. A de TNT, ela é descartável, tá? Não pode reutilizar. Então, mas eu acho que essa é mais, a barreira é melhor. Mônica perguntou se na falta de elástico pode usar o viés industrializado. Pode, mas Mônica, esqueci o nome dela. Uma gênia. Maria? Acho que foi Maria. Não me lembra. Uma gênia, daqui a pouco você olha de novo. Deu a ideia pra gente de usar fio de malha. Esse aqui é comprado pronto. Maria de Fátima. Mas você pode pegar uma camiseta velha e cortar uma faixinha de 2 centímetros. Quando você corta, ela enrola desse jeito, ó. Isso aqui é perfeito, porque ele é elástico, ele é firme, ele é forte, ela é bem confortável para passar atrás da orelha e é perfeita. Então, eu acho que é melhor. Repete as medidas do elástico.
Então, a masculina eu corto com 28 centímetros, dá pra pessoa dar um nozinho e cortar até uma sobra. E a infantil e a feminina, 25, cada orelhinha. Então, aqui é a mesma coisa, tá? E duas pessoas perguntaram, a Janive Pereira e a Mali Crispim. A Janive, fica gravado, e a Mali também perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar, a gente vai deixar no YouTube, esse vai ficar no YouTube, tá? Então, já aproveita e explica os outros vídeos. É que tem alguns vídeos que eles ficam pouco tempo no ar e depois eles vão para o meu clube, que é o clube onde a gente faz de tudo para casa, chama Prendas do Lar. Você vê lá no site do prendasdolar.com.br. Tem alguns vídeos que são, a gente privilegia as meninas, eles não ficam no ar, saem depois de 24 ou 48 horas e ficam lá nesse clube para elas. Mas este aqui não, como a gente entende que a gente quer ajudar de alguma forma, já que eu não tenho como ficar fazendo máscara. Hoje a gente até recebeu o pedido. Ai, Bruno, elas não podem, quem quiser aceitar a encomenda, não pode deixar nos comentários? Deixa como no comentário. Então, assim, olha, se você quer pegar a encomenda, deixa lá nos comentários, deixa o seu contato de e-mail, se você não quiser passar telefone, deixa um e-mail para contato, aceito encomendas dessa máscara, porque tem gente que tá procurando a gente para que a gente faça. Eu não tenho tempo, gente. Como que eu vou fazer fazendo um vídeo? Não tem como. Então, talvez a gente consiga unir as duas pontas, tá? Então já teve gente, se eu olhar lá, se eu ver depois o seu contato lá, a gente até passa para quem entrou em contato com a gente, né, Bruno? Então, se você quer pegar encomenda, tem indústria entrando em contato com a gente pedindo. Então, se você quer fazer, tem disponibilidade de tempo, coloca lá, tá? Que aí quem tiver site, né, Bruno? Isso. Deixa seu e-mail, fala aceito encomendas dessa máscara, tá? Só para terminar, mãe, teve uma pessoa que, a Mariazinha, perguntou se o molde tem já o quadriculado. Já tem. A gente mudou o arquivo, então aqui tá claro, tá, gente? Aqui a minha impressora tá com o toner quase acabando, mas lá tá bem claro, dá para ver direitinho, tá? Então já tá lá com os novos arquivos, nos dois vídeos. A Cláudia perguntou se o molde que você desenhou no seu quadriculado é o feminino. Ixi, nem me lembro agora. É o infantil. Não, é o infantil. Eu desenhei o infantil. Pega aí tá? o desenho que você fez. Eu desenhei o infantil aqui, ó. Você desenhou o infantil. Isso. E teve uma pessoa que no Facebook ela disse que vovó Tereza tentou entrar no link do molde e o antivírus dela bloqueou. Mas não tem perigo não, vovó Tereza. Deve ter sido só um alerta falso do Facebook, porque ela está assistindo pelo Facebook. Ah, tá. E tem esse problema. No Facebook, quando você clica num link, você não vai no link direto. Você primeiro vai no link do Facebook, tá. E aí ele manda para fora. Vovó, vai lá no YouTube depois da aula. No pode acessar, YouTube pode falar, não, eu quero ir mesmo assim, tá? Mas se você em todo caso não conseguir, vai lá no youtube.com/panoxadrez, na descrição do vídeo tem também, tá? O kit lá, para quem quiser comprar o kit que você montou, os kits, né? Tá no Pano Xadrez. Isso, panoxadrez.com.br, só procurar por máscaras. Ou máscara no celular, tanto faz. Isso, E é isso, mãe. Agradece, pede para inscrever. Olha, vou agradecer todo mundo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E muito obrigado pela dica. Eu achei isso genial. Teve uma pessoa... Ganhei meu dia. Fala, Bruno. Fátima disse que vai precisar de uma agulha... Fátima Guimarães. Tem que ser uma agulha própria para malha, para fazer o elástico. Então, nesse caso aqui, não. Tá? Agulha própria para máquina, para fazer? Malha. Então, nesse caso aqui, olha, como a gente vai usar ele... sim, para costurar, para fazer a de malha, mas eu acho que não é muito bom fazer a máscara de malha não, viu, gente? Não sei se eu indicaria. Tem que pesquisar para saber disso, mas eu acho que é melhor fazer de tecido, mesmo que for tecido usado. Mas, para fazer isso aqui, não precisa, porque você só corta e ele já enrola. E aí, depois, você costura com uma agulha de costura comum, ou dá nozinho.
né? Eu acho que ela quis dizer para costurar a malha. Teria que ter uma agulha e eu não sei se é indicado. Ficar Fala em pra mim. casa ainda é o principal, Ficar em casa é o melhor, é o porque melhor. não é porque a gente vai ter ensinando as máscaras, costurando várias É. máscaras, todo mundo usando, Vai todo vai. mundo pro cinema. Que vai sair, não. A máscara não é para você sair, a máscara é para o caso de não ter outro jeito, tá? Então aí As pessoas você continuam vai. usando ir no mercado. Isso, quando você for no mercado, se você precisar ir numa consulta médica, se for no posto tomar vacina ou qualquer coisa nesse sentido. Se não tiver outro jeito, se tiver outro jeito, fique em casa, tá? É a melhor. Pelo menos até a gente ter tudo nos conformes que consiga dar conta de tudo, tá? Porque senão a gente vai ver o que tá aí em outros países. Daqui a pouco a gente sai, tá? E outra, faça as máscaras, que é para deixar a máscara, principalmente a N95, para profissionais. Isso, é importante fazer a máscara para deixar. E se você comprou a N95, entrega lá no posto de saúde, porque eles precisam, gente. Os profissionais estão precisando. A gente tem que salvar a vida deles para eles poderem salvar as nossas. Sim. Então, não compre, se você achar, não, nem procure. E se você já comprou, entregue em algum lugar. Eles precisam se proteger para poder salvar a nossa vida. Então, a gente fazendo isso já tá fazendo alguma coisa, tá? E faça máscara para doar, faça para doar para os vizinhos, para quem precisar. Né, Isso. Bruno? É isso. Então, gente, obrigada. Amanhã- Maria, obrigada de novo. Amanhã. Fê, obrigada pelas suas dicas também. E Amanhã tem amanhã, a live de novo, aula ao vivo de novo, que horas? amanhã ao vivo às 7, amanhã sábado é às 7 horas da noite. E amanhã a gente vai fazer o nosso bordadinho, tá, gente? Que já 2 dias sem, já tô com saudade. Embora hoje à tarde eu tenha já adiantado bastante. Tá bom? Então, obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus. Um beijinho e até amanhã, se Deus quiser.